Bom dia, queridos irmãos, a graça e a bênção e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Hoje, mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical aqui na nossa sala virtual, no nosso Zoom. Hoje a gente diz que o Zoom é uma bênção na vida da igreja por conta dessa pandemia que tanto desgaste, tanta assolação tem trazido, né? No mundo inteiro e também nas nossas atividades do dia a dia tem perturbado, atrapalhado bastante, mas rogamos ao Senhor que Ele traga o alívio, traga a libertação deste mal o mais breve possível. Hoje, dia 23 de agosto, mais um domingo abençoado, e nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer isso com uma palavra de oração. Nessa manhã fria, não sei quantos graus, mas olha, essa noite, vou te falar, fez muito frio, não é mesmo? Todo mundo aqui estava comentando exatamente isso. Mas vamos louvar a Deus, vamos agradecê-lo por esta manhã. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te rendemos todo louvor, toda honra, toda a nossa vida no teu altar nesta manhã, para bendizer o teu nome. Queremos nos apresentar a ti, ó Deus, com o nosso coração aberto, com a nossa mente, ó Deus, inclinada, disposta em ouvir e entender a tua palavra. Rogamos ao Senhor a tua presença, rogamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender, entender, para que possamos discernir, ó Deus, as verdades espirituais que o Senhor tem para nos ensinar. Mas não apenas isso, rogamos a tua bênção para que possamos reter no nosso coração e na prática do dia a dia aquilo que o Senhor tem para nos instruir, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que sejamos santificados no nosso viver. Abençoa todos os meus irmãos que estão aqui nesta sala virtual, aqueles que porventura estão assistindo agora, depois, nesta sessão gravada. Abençoa a tua igreja, particularmente a Igreja Presbiteriana de Peruíbe, para que possamos nos apresentar a Ti dia a dia, aprovados, ó Deus, dia a dia renovados, dia a dia comprometidos e compromissados com a Tua palavra. Senhor, cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor, da Tua igreja, sustenta os Teus servos. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor? Abra comigo aí na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 25. Eu vou pedir para o nosso professoral, aluno da primeira fila. Hoje ele está um tanto quanto assim, exuberante, lustroso. Diz que tomou até banho de piscina. É você mesmo, Bisa. Você está hoje muito simpático. Hoje a gente está gravando isso aqui, né? Esqueci. Verdade. Gente, Bisa, por favor, leia para nós, primeira epístola de Pedro, capítulo 13, primeiro capítulo, capítulo 13, perdão, primeira de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 25. Por favor, Bisa. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Orai, ora se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um.
portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Muito bem. Obrigado, Abisai, pela leitura abençoada da palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de destacar aqui os versículos 14 e 15 e 16. Leiam comigo, pelo menos em vossas mentes. Diz assim a palavra de Deus: como filhos da obediência, antes éramos filhos da desobediência. Vocês se lembram lá de Efésios capítulo 2? Agora, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Deus, nosso Pai Celestial que nos chamou, Ele é santo, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso viver, procedimento, atitudes, falas, ações, pensamentos, porque está escrito, sede santos, porque o nosso Deus é santo. Que essa palavra possa trazer reverência, santo temor no nosso coração e que possamos buscar a santidade, porque aquele que nos chamou, ele é santíssimo. Vamos louvar a Deus, a este Deus que é santo, a este Deus que nos capacita e nos habilita também, por sua misericórdia, a buscarmos a sua santidade. Fábio, por gentileza, nos auxilie aqui numa música de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, aquele que é santo, como diz aquela singela e linda canção, Santo, Santo, Santo. Por favor, Fábio. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o
o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, muito bom. Acabamos de cantar, assim como lemos, que o nosso Deus é santo, santo é o Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o povo está chegando aqui, nesta manhã fria, né, na nossa sala virtual. E nós vamos, na sequência daqui da nossa abertura da EBD, nós vamos a um momento agora de intercessão. Vamos interceder pela nossa igreja. Vamos orar, vamos consagrar as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, dos ministérios da nossa igreja local. Eu peço ao nosso irmão Paulo Sérgio. Seu Paulo, por gentileza, nos conduza nesta intercessão exclusiva, detida, para que o Senhor venha abençoar a Igreja Presbiteriana de Peruíbe, que é do Senhor Jesus e totalmente dependente da graça e da misericórdia do nosso Deus. Oramos com o irmão Paulo Sérgio, por favor. Estou sendo ouvido? Sim, sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos a tua presença nas nossas vidas. Obrigado por te conhecer desde a tenra idade, Pai, porque temos a oportunidade de louvá-lo, adorá-lo em toda a plenitude. Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. O nosso cantinho aqui de louvar ao Senhor, de agradecer a sua presença nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um que exerça uma atividade na igreja, ou mesmo aqueles que não tenham uma atividade já definida, mas que tenham o prazer, a alegria de estar na igreja e seguir as orientações dos presbíteros, dos diáconos, do pastor, para que a nossa igreja seja sempre motivo de louvor e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, que os ministros da nossa igreja, os que cuidam de cada um dos ministérios, que os presbíteros, os diáconos estejam sempre atentos, alegres, para exercer a sua atividade da melhor maneira possível, porque cada coisa que fizermos será feita para o nosso Senhor Jesus. Obrigado por essa igreja, esse prédio muito querido, que é fruto das bênçãos do teu povo, Pai, porque foi possível construí-lo com a colaboração e a detalhada do nosso povo, Pai. Nós agradecemos pelas classes da escola dominical, te agradecemos por esse momento em que unimos as várias classes numa só, para poder te louvar à distância, Pai, mas sempre perto da tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por termos só motivos de agradecimento e de louvor. Nós louvamos, Senhor, por esse dia e agradecemos a tua presença na nossa reunião. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Vamos ver, deixa eu observar aqui o povo. Vocês abriram o WhatsApp ontem no grupo da igreja? Abriram? Viram uma novidade lá? Faz assim um sinal para mim. Quem abriu faz assim. Tem lá um tutorial, não é mesmo?
Passo a palavra ao Fábio, então, ele vai dar um aviso, vai dar um reforço aqui com relação ao tutorial da nossa igreja nesta tentativa de retomada. Por favor, Fábio. Deixa eu projetar ele aqui para os que não tiveram ainda a possibilidade de ver. Então, pastor, está conseguindo ver aí? Só habilita o seu. Ah, então tá bom. Então, está previsto, como os irmãos sabem, o retorno dia 6, né? Então, daqui 2 domingos, né? O próximo domingo é o último, que nós teremos escola dominical e culto aqui somente nessa plataforma, e nós, a partir do dia 6, estaremos presencialmente lá. E teve uma mudança no sentido de que o culto vespertino foi deslocado para a parte da manhã, então ele começará às 9h30 até às 10h30, e das 10h30 em diante a escola bíblica dominical. Isso foi feito pensando dos irmãos que, porventura, estiverem presencialmente, que se desloquem uma única vez, né? Não precisando deslocar mais vezes e deslocando pela parte da manhã. Então, está previsto para o dia 6/9. Algumas orientações. A primeira coisa é dar o nome para Andréia. Essa medida é para a gente entender como será, porque a gente não tem ideia de quantas pessoas participarão, né? A gente tem uma capacidade máxima lá de 54 pessoas durante essa fase. Então, nós precisamos adequar todas as situações para atender isso. Então, a gente quer ter uma ideia da quantidade de pessoas que estarão presencialmente lá. Detalhe, o culto será gravado, mas a escola bíblica dominical não, né? Porque nós teremos as classes e não tem como mais ficar gravando várias classes, então não tem como. Então, o culto será gravado, mas a escola bíblica não, tá? Então, é essencial que você dê o nome para a Andréia para que a gente possa ter uma noção da quantidade de pessoas que irão participar. O uso de máscara, assim como em qualquer outro lugar. Oi, pode falar. Pode voltar o slide anterior? Só para reforçar, você disse, mas só para reforçar, essa capacidade de 54 pessoas é por conta do decreto das autoridades governamentais, tanto o governo do estado de São Paulo, como aqui também a prefeitura, e por isso teve essa drástica redução, né? Então, apenas 54 pessoas poderão adentrar ao templo, tá ok? Desculpa, Fábio, pode seguir. Se precisar, interfere de novo alguma coisa que eu, porventura, venha esquecer. Então, o uso de máscara obrigatório, isso aí eu acho que não vejo problema, né? A gente já está acostumado, agora sai de casa, põe máscara, para qualquer lugar que a gente tem que ir, tem que pôr máscara. Nós já temos o instrumento para medir a temperatura lá na entrada, e vai ser aplicado álcool gel, assim como em qualquer outro estabelecimento está sendo feito da mesma forma. Então, nós adotaremos essa questão também. Então, mediremos a temperatura e álcool gel para adentrar ao templo. Pedimos que se mantenha 1,5 m, né? E que, por conta dessa questão de isolamento, a gente, após o término das atividades, que não fiquem nas dependências da igreja. Terminou, vamos para casa, cada um para o seu lar. Vai ser demarcado tudo certinho lá nos bancos, né? Nós estamos preparando isso, onde pode ficar, para que a gente respeite esse decreto, né? De distanciamento de 1,5 m. E só reforçando que essas medidas são, uma frase aqui, essas medidas são para o bem e por amor aos irmãos. Então, respeite o distanciamento social. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Alguma coisa mais, pastor? Não, Fábio, obrigado. Creio que seja isso mesmo. Ótimo. Toco daqui, então? Sim. Então, vamos lá. Meus irmãos, vamos ao estudo bíblico, então? Hoje nós vamos adentrar a um novo tema. Nós vamos falar um pouquinho, então, agora sobre santificação. Vejam só, vamos tentar nos localizar aqui
nesses estudos, nesses subtemas que nós temos lançado aqui na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos falando um tema maior, o grande tema seria o seguinte: a aplicação da redenção do Senhor na vida do crente. Entendendo isso, nós já falamos sobre regeneração, conversão, fé, justificação, e agora falaremos sobre mais um subtema deste tema maior, que é santificação, tá ok? Então vamos dar início aqui a este novo tema, este novo passo. Queridos irmãos, antes de mais nada, vamos aqui aos termos, digamos assim, escriturísticos para a santificação. A palavra, começando lá no grego, a palavra hebraica, kadash, é derivada da raiz cortar. Da raiz cortar. Esta palavra transmite a ideia de separação. Já a palavra grega hagiazo transmite a mesma ideia, a saber, separação. Portanto, essas duas palavras, kadash e hagiazo, expressam a ideia de uma posição entre Deus e o homem, ou de uma relação entre Deus e o homem. Então, a ideia é a seguinte: o homem que foi santificado, ele é colocado, ele é separado numa nova posição ou nova relação com Deus. Então, neste novo estágio, o estágio de ser santificado, o homem se consagra a Deus e ao serviço de Deus. Irmãos, isso é muito sensível, nós vamos desenvolver ao longo da exposição de hoje e da aula que vem. Mas eu vou repetir esse conceito. O homem, quando santificado por Deus, se consagra ao Senhor e ao seu serviço. Isso significa que nós, de uma maneira equivocada, nós dissociamos o serviço, o compromisso a Deus, o assumir a obra de Deus com a vida de santificação. A gente, muitas vezes, de um modo, repito, equivocado, canaliza a santificação apenas ao não. Não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Mas no conceito maior, mais abrangente de santificação, significa a consagração a Deus e ao seu serviço. Guardem isso na consciência, tá ok? Então vamos lá, as palavras kadash e hagiazo indicam também, por outro lado, a operação de Deus no pecador. Bom, dito isso à guisa de introdução, vamos aqui à ideia bíblica de santidade e santificação. Primeiro de tudo, isto é sensível, primeiro de tudo, a ideia bíblica de santidade é aplicada a Deus. Primeiro, aplicada a Deus, significando que Deus é absolutamente distinto da criatura. Segundo, que Deus está exaltado, mas muito acima da criação, da criatura, em majestade celestial. E terceiro, que a santidade de Deus o faz diferente de tudo, absolutamente tudo que existe, e, portanto, Deus, ele é o inacessível, ele é separado da criatura. A criatura está cortada, lembra da raiz? Cortada da presença de Deus. Deus é o outro absoluto, o inacessível. Bom, a essa altura, precisava nem dizer que nós temos acesso ao Pai por causa de quem? Exatamente, por causa dos méritos de Jesus, porque Deus é inacessível e isso vem do conceito da sua santidade, do seu caráter santo. Então, dessa primeira ideia, derivou-se gradualmente a ideia da separação de toda a impureza e do pecado.
Agora, em segundo lugar, a ideia de santidade desde o Antigo Testamento aplica-se também às pessoas e às coisas. Vejam só, o Antigo Testamento fala repetidas vezes de pessoas santas e coisas santas, que são colocadas numa relação especial com Deus. Então, refere-se a pessoas e a coisas que são exteriormente separadas e consagradas para o serviço do Senhor. Mas vejam só, essa consagração exterior ao serviço de Deus simboliza apenas aquilo que é a essência, isto é, a devoção profunda e íntima do coração. Interessante observar que essas pessoas e coisas eram, lá no Antigo Testamento, separadas para o serviço de Deus. Olha só, exemplo de Israel. Israel tinha seus lugares santos, tais como Jerusalém e o templo, separados. Tinha suas pessoas santas, como os sacerdotes e os levitas. Tinha seus ritos e vários ritos santos, elencados todos na lei cerimonial. Então, a consagração exterior dessas coisas e dessas pessoas, essa consagração servia para simbolizar a consagração verdadeira, a consagração íntima do coração. Agora, uma pequena observação mais importante. É verdade que uma pessoa podia ser religiosa e ainda ter o coração inteiramente distante de Deus. Daí a hipocrisia. Daí eles não serem, essas pessoas, não serem circuncidadas no coração. Muito bem, a ideia de santidade como consagração do coração passou diretamente para o Novo Testamento. Não mudou essa ideia. Então, a santidade, isto é, a consagração do coração, nunca é, meus amados irmãos, notem bem aqui, nunca é a de mera bondade moral. Ser moralmente bom, isso não tem nada a ver com a santidade cristã. Por quê? Porque essa bondade, simplesmente a bondade moral, pode ser vista no incrédulo. Um exemplo, um deputado, um senador, ele pode ser terminantemente contra o aborto, mas ele pode ser um ateu. Então isso nada tem a ver com a santidade. É uma bondade moral, porque o homem fora criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, a ideia bíblica de santidade é, assim, de bondade ética com vistas, ou vista, melhor dizendo, com relação a Deus. Então, a Bíblia não insiste no progresso moral, do bem, do certo, puro e simples, como um fim em si mesmo, como muitas filosofias, psicologias e até teologias modernas que querem o bem social do homem. Não é isso. A Bíblia, por outro lado, insiste no progresso moral, sim, evidentemente. Santidade tem tudo a ver com o certo e a diferença entre o certo e o errado. Agora, a Bíblia insiste no progresso moral em relação a Deus. E o que significa isso? Um progresso moral que é fruto de amor a Deus e que busca o serviço de Deus. Vamos dar uma definição aqui um pouco axiomática, fica pesado, né? Nada disso. Mas um pouco clássica aqui. Vamos definir da seguinte maneira. Santidade pode ser vista, ou deve ser vista, como a operação graciosa e contínua, progressiva do Espírito Santo, pela qual ele purifica o pecador da contaminação do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o habilita a praticar as boas obras. Uma definição aqui padrão, digamos assim. Em outras palavras, santidade é a operação, né? Pode ser vista, pode ser definida como santidade como a operação
graciosa e contínua, progressiva do Espírito Santo, pela qual o próprio Espírito purifica a nossa vida, renova toda a natureza, a nossa natureza, a imagem de Deus e nos habilita a praticar as boas obras. Bom, essa ou dessa definição nós vamos expandir esses conceitos, esses princípios, tá ok? Mas vamos aqui às características da santificação. Primeira, é Deus e não o homem o autor da santificação. Vou repetir, isso é importante. É Deus e não o homem o autor da santificação. Isso, por outro lado, não quer dizer que no processo de santificação o homem seja inteiramente passivo, como é o caso, se não vejamos, da regeneração, por exemplo. O homem deve assumir a sua parte na santificação através do uso diligente dos meios que o próprio Deus dispõe. Vamos falar isso mais à frente. Segunda característica, a santificação é uma atividade moral e recriadora. Atividade moral por quê? Porque nós deixamos de fazer o errado para fazer o certo, isso progressivamente. Então, a santificação é uma atividade essencialmente moral, a diferença entre o certo e o errado, segundo a vontade de Deus, e recriadora. Recriadora por quê? Como atividade recriadora, o pecador é renovado no seu interior e levado a cada vez mais a ser conforme a imagem de Deus. Terceira característica, é um processo. Então, não é como a justificação, um ato único. Não é como a regeneração, um ato do Espírito Santo único. Não, a santificação é um processo, e digo mais, um processo extenso e que jamais alcança a perfeição nesta vida. Jamais. Agora, este processo, e essa é a quarta característica, o processo da santificação é completado, sabe aonde? Na morte. Ali completa-se o processo da salvação. Por quê? Porque no que concerne a alma é completamente santificada imediatamente depois da morte. E no que concerne ao corpo, o corpo é, ou será aqui no caso, completamente santificado na ressurreição. Essas são 4 características básicas aqui da santificação. Muito bem. Agora, para tentar ganhar um pouquinho aqui, eu percebo que vocês preferem e gostam, e aqui a gente está para fazer o que for o melhor para os irmãos, eu vou espelhar a tela, porque daqui para frente nós vamos expor alguns textos bíblicos, então eu prefiro espelhar, compartilhar a minha tela aqui com os amados. Então vamos lá, aqui, vamos lá, se entra, vamos ver se eu estou ficando razoavelmente bom nisso aqui. Entrou aí, Fabão? Entrou, beleza. Então vamos lá. A natureza da santificação. Primeiro, olha só, a santificação é uma operação sobrenatural de Deus. Repito, pode causar estranheza, mas é isso mesmo. A santificação é uma operação sobrenatural de Deus. A santificação é uma operação divina na alma do pecador. Então, pela santificação, eu estou lendo aí, irmãos, tá? O que eu estou falando, eu estou lendo aí para vocês acompanharem, tá? Pela santificação, a disposição santa implantada na regeneração, o que acontece? Ela é fortalecida e a prática das coisas santas é aumentada. Então, veja só, recordando da regeneração. Na regeneração há um coração novo, há um ouvido espiritual novo, há uma disposição nova. E neste espectro da disposição nova, nós temos o quê? A disposição santa. Então, pela santificação implantada ali no novo nascimento, isto é, na regeneração, pela santificação nós fortalecemos essa disposição santa
e a prática das coisas santas é aumentada como consequência. Então, a santificação é essencialmente, tá aqui, ó, obra de Deus, em parte imediata e em parte mediata. Pastor, que termos são esses? Vamos lá. Imediata porque não precisa de meios. Imediata. Então, a santificação é essencialmente obra de Deus. Pintei errado aqui, mas tudo bem. Primeiro aqui, ó. Imediata porque o Espírito Santo santifica e fala diretamente ao coração do pecador. Ele convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, mas ela também é mediata. Porque a santificação, e não obstante ser essencialmente obra de Deus, o próprio Espírito Santo, usa meios para santificar. A palavra de Deus, os sacramentos, as orações, os louvores e por aí vai. Mas especialmente aqui, a palavra e os sacramentos. Então espera-se que o homem assuma a responsabilidade de usar adequadamente esses meios. Que a gente vira e mexe e vira, fala diariamente isso. Leitura da palavra, oração, consagração, serviço. Leitura da palavra, oração, consagração, serviço. É isso aí mesmo. Não tem atalho, não tem mistério, não tem milagre aqui. Então, sobre a santificação ser essencialmente, como está na tela aí, obra de Deus, o que a Bíblia diz? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique. Percebam, a ação de Deus. O Deus da paz vos santifique. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam aqui a atividade de Deus. Hebreus 13, 20 e 21. O que está lá? Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, o próprio Deus, então, vos aperfeiçoe em todo o bem. Isso é santificação. Para cumprires a sua vontade, santificação, operando em vós o que é agradável diante dele. Então vejam aqui, obra de Deus na vida do pecador. Mas sobre o homem ser responsável por usar os meios dispostos por Deus para se santificar, a Bíblia também aponta o quê? 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Percebam que a ação primeira é do Senhor. A obra de santificação tem, aqui ó, só voltar aqui para vocês perceberem exatamente essa frase aqui, ó. A santificação é uma operação sobrenatural de Deus. Lembrando disso. E, não obstante, o homem é responsável por usar os meios que o próprio Deus dispõe. Veja só Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação. Ora, segui a paz, amém? Segui a santificação, amém também. Como seguir a santificação? Nós buscando a santificação. Nós que temos que segui-la, nós que temos que persegui-la, nós que temos que buscá-la. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebam que o tema maior aqui é santificação. Vamos lá, duas partes aqui. Então, a santificação consiste em duas partes. A primeira, a mortificação do velho homem. A segunda, vivificação do novo homem. Então, a mortificação do novo homem. Pela santificação, a contaminação e a corrupção da natureza pecaminosa, né, no nosso coração, são gradualmente eliminadas, gradualmente, progressivamente.
o velho homem e a sua natureza deve ser o quê? Crucificado. Nós temos que crucificar o nosso velho homem. Até porque na justificação, que vimos na aula passada, o nosso velho homem foi crucificado. É o que Paulo fala aqui em Romanos. Olha só, Romanos 6 a 7. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho Vítor, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Para que o pecado seja destruído. Por isso fomos crucificados. E não servamos o pecado como escravos. Por quê? Ou porquanto quem morreu está justificado do pecado. Irmãos, isso aqui para mim é de uma profundidade e de uma bênção muito sensível. Olha só o que Paulo está dizendo. Quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu? Quem morreu? Cristo morreu por nós. Mas na morte substitutiva de Cristo, nós fomos crucificados com Ele. Então, com Cristo, nós também morremos. E por isso, se morremos, estamos justificados exatamente do pecado. E Gálatas 5:24 diz aqui Paulo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então a gente percebe aqui o dever de mortificar o velho homem. E sobre a vivificação do novo homem, o novo homem deve fortalecer a disposição santa da alma, né? Aquela disposição que é implantada na regeneração, e aumentar a prática das coisas santas. Então, veja só sobre a vivificação. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Irmãos, o que é novidade de vida? É a vida com Deus, uma vida nova, uma vida santificada. Então, vivificando assim o novo homem, o velho homem crucificado, mortificado, mas o novo homem andando com Deus, vivificado no seu espírito, em sua santidade. Colossenses 3:1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que é buscar as coisas lá do alto? É exatamente praticar as coisas santas, é exatamente fortalecer a disposição santa da alma, da nossa alma, essa disposição que foi colocada na regeneração. Então, olha só que interessante aqui, ó. Pela santidade, o novo homem está vivo para Deus e vive para Deus. Romanos 6:11 diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, pela santidade, o novo homem está vivo, né? Vivo para Deus. E fica aparecendo essas mensagens, não sei se está aparecendo para vocês aí, Norton, antivírus, tem essas empolações aqui, né? Agora, Gálatas 2:19 diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Então, pela santidade, o novo homem vive para Deus e está vivo para Deus. Caminhando aqui, a santidade, vejam só, nós estamos analisando aqui a natureza da santidade, né? Tá aqui, ó, só para vocês visualizarem. Tá aqui, ó, natureza da santificação, tá ok? Então vamos aqui ao terceiro ponto. Afeta a natureza da santificação ou da santidade, afeta o homem todo, o homem em seu todo. A mudança no coração implica numa mudança na vida exterior. Então, a santidade ou a santificação afeta o entendimento, afeta a mente. Por isso que Paulo fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16.
Então, a santificação afeta o entendimento. A santificação afeta a volição, a vontade. Olha só como que Deus afeta isso no homem, né? Através da santificação. Dar-vos-ei novo coração. Um coração agora cuja vontade é buscar a santidade. Então diz aqui, Ezequiel 36, dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, coração pecaminoso, né? E vos darei um coração de carne, coração que busca a santidade. Porei dentro de vós o meu espírito e farei, ó, a alteração da vontade humana aqui, Deus é quem estimula isso, né, pela santificação, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Traduzindo, Deus trabalha para que nós possamos nos santificar. Resumindo mais ainda, Deus trabalha em nossa obediência, tá? Através da vontade. A santificação afeta as paixões. As paixões. Olha só, Gálatas 5, 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências, vamos falar de uma maneira mais fácil aqui, inclinações pecaminosas, né? Apetites da carne. Então, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a santificação afeta os nossos apetites carnais. E a santificação afeta a consciência. Hebreus 9,14 diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos, ao Deus vivo. Então, recuperando aqui, mudar a cor, vou pôr o rosinha, não, rosinha parece que fica muito escuro. Então, afeta o homem no seu entendimento, na sua vontade, nas suas paixões, e a santificação afeta a consciência humana. Para encerrarmos agora a nossa aula, evidentemente, um quarto elemento aqui da natureza da santificação, da natureza da santidade, da busca pela santidade, é que ela é uma obra que os crentes devem buscar. Então, o fato de Deus ser o autor da santificação não exime o homem com relação ao seu dever de buscar aquilo que o autor implantou na regeneração e aquilo que o Espírito Santo o renova e o habilita ou capacita. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente encerrar a aula de hoje? Eu peguei um texto só, um texto um pouquinho mais extenso, mas um texto que vai trazer à tona exatamente essa verdade, de que a santificação é uma obra que nós devemos buscá-la. Esse texto, creio eu, que ilustra muito bem exatamente isso. Olha só, Gálatas 5, 16, 23, um texto conhecidíssimo, certamente os irmãos estão lembrados. Digo, porém, andai no Espírito. Irmãos, o que é andar no Espírito? Em uma palavra, santificação. Em uma palavra, santificação. O que é santificação? Consagração do coração e serviço a Deus. Vamos falar isso mais na outra aula, domingo que vem. Santificação não é um conjunto de nãos. Eu sei que nãos não existe, tá? Mas é só para uma liberdade aqui pedagógica, se isso existe, né? Existe liberdade poética, eu estou inventando aqui a liberdade. Gente, isso está gravado. Esse é o problema de gravar, a gente fala essas bobagens, né? Mas voltando aqui, andai no Espírito, andai no Espírito é santificação, que envolve a consagração do coração, aquela consagração íntima e o serviço a Deus. Lembra do conceito lá no Antigo Testamento?
a consagração de pessoas e coisas separadas para o serviço. Este é o princípio. Então vamos ao texto. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, aqui o Espírito Santo, né? E o Espírito contra a carne. Então há aquela militância, aquela beligerância espiritual. O Espírito Santo contra a carne. Evidentemente a carne contra o Espírito. Porque são opostos, estou aqui, irmãos, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, aí ele vai elencar aqui, né? As obras da lei, as obras da carne são conhecidas, e lá vai aqui, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, pintei errado. Inimizade, e agora não pintou, peraí que vai. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais, ou os que tais coisas praticam. Por quê? Porque Deus está separado de todas essas coisas pecaminosas. Nós não vamos aqui estudar cada uma dessas palavras. A prostituição, que tem a ver com a porneia lá no grego, aquele estudo clássico lá que todo crente já ouviu. Né? A impureza, a lascívia, o objetivo não é isso, mas o objetivo aqui é mostrar o seguinte: andemos no Espírito. Andar no Espírito é santificar a nossa alma, o nosso próprio espírito. Então, andemos no Espírito Santo porque santificaremos o nosso próprio espírito, não fazendo as obras da carne. Pelo contrário, uma vez que isso é buscado, isso é feito pelo crente, o que acontece? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há condenação da lei, não há lei. Pois bem, então aqui nós temos o aspecto do não e o aspecto do sim. Não dar ou realizar as obras da carne e sim as obras ou o fruto do Espírito. Agora, qual que é o ponto aqui para fechar? O ponto aqui é andar no Espírito. Quem tem que fazer isso? Deus nos abençoa, Deus nos capacita, Deus nos habilita a fazer isso. O Espírito Santo está conosco para promover isso e abençoar isso? Sim, mas quem tem que andar? Quem tem que andar com as suas pernas, se deslocar em relação a Deus e a sua santidade? Quem tem? O crente. Deus é o autor, mas o homem é responsável por se apropriar e praticar os meios que o próprio Deus nos dispõe. Tá ok? Na próxima aula nós vamos falar do caráter imperfeito, do caráter imperfeito da santificação nesta vida. Nesta vida, nós não alcançamos a perfeição da santificação. Nessa vida, alcançaremos a vida eterna. E falaremos também algo que cutuca a gente. Então, domingo que vem nós vamos ser cutucados aqui, porque falaremos sobre a santificação e as boas obras. A santificação e as boas obras. Santificação não é apenas um conjunto de não, mas um conjunto de atividades que prestamos como serviço a Deus, evidentemente com o coração consagrado, né? Na intimidade consagrada ao nosso Deus. Pois bem, vamos encerrar por aqui, vamos orar mais uma vez, deixa eu tirar a tela aqui, acho que saiu, vamos orar mais uma vez, encerrando a aula de hoje. Pois muito bem, eu peço então a nossa irmã Seide, como é que é? Aulete Seide Pereira do Lago, eu não lembro se é Pereira do Lago é o Abisai, né? Assim, é uma pessoa, sim, e que pessoa, Fábio.
Tá Que gravando. pessoa! Oi? Que avisa? Tá gravando, hein? Ah, tá gravando, é verdade. Vitor, desconcentra, tá gravando. Ceide, encerra a nossa aula com uma palavra de oração, por gentileza. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos, meu Deus, em que nós podemos ouvir a Tua palavra, ouvir, Senhor, falando aos nossos corações e saber, Senhor, que é a Tua graça que nos alcançou, saber, Senhor, que foi pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, meu Deus, que o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo e Ele levou sobre si, Senhor, as nossas culpas, Pai. É pela Sua bondade, Pai, que o Senhor nos enviou o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que, Senhor, que nos mostra, Pai, os nossos pecados, mostra a nossa miséria, que nos disciplina, que nos santifica, Senhor. Pai, agora, Senhor, nos ensine, meu Deus, a estarmos preocupados, Pai, em abrir a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, entendê-la, Pai, e que nós possamos, Senhor, estar inteiramente prontos, meu Deus, a Te obedecer, Pai, a sermos santos como o Senhor é santo, Pai. Nós dependemos totalmente de Ti, Pai. Nós sabemos que de nós mesmos nós não temos condições, Pai, de mortificar a nossa carne. Mas é somente, Senhor, através de Ti, Senhor, que o Senhor nos capacita a vivermos, Pai, de modo digno à Tua vontade. Então, Pai, nos ajude a fazer isso, nos ensine, nos repreenda, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos porque nós sabemos de tudo isso, nós sabemos não é por mérito próprio, Pai. Nós sabemos porque o Senhor nos deu a conhecer a Tua grandeza. O Senhor nos deu a conhecer o absoluto de Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses momentos. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua escola dominical. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja de Peruíbe, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo nosso pastor, pelos nossos presbíteros, nossos diáconos, Senhor, toda a administração da Tua igreja, Pai. E continue, Senhor. Continue nos abençoando, continue nos dando sabedoria e nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Muito bem. Mais tarde a gente se vê aqui no nosso Zoom, na nossa sala virtual, no culto às 19 horas. Tenham todos um excelente domingo. Mais uma vez, que Deus vos abençoe. Tchau!